eles são fundamentais. Precisamos pensar na menor alocação dos recursos possíveis, né? A questão da Previdência, obviamente, tem que ser discutida. Se vocês pegarem o déficit da Previdência só dos funcionários públicos e comparar com o déficit só dos funcionários privados, o déficit é quase igual. Só que aqui a gente tem, acho que, 1 milhão de pessoas, ou um pouco menos de 1 milhão. Aqui nós temos 22 milhões de pessoas. Os recursos estão sendo absolutamente mal direcionados, absolutamente injustos. E as pessoas realmente pobres, digamos assim, na sociedade, essas não estão nem aqui, né? Estão totalmente fora. Então, pensar nessas pessoas é pensar, né, em fazer reformas estruturais, reformas que diminuam a alocação dos recursos do Brasil, sempre da sociedade como um todo, para quem é muito rico. Oi, João. Oi, meu nome é João. A minha dúvida, assim, é bem diferente. Eu gostaria de falar um pouco, assim, saber um pouco mais sobre a questão do mercado assim, privado, né? Contextualizando a pergunta. Geralmente, quando a gente conversa, assim, amigos e tal, todo mundo pergunta, o que tu faz? Eu faço economia. Com certeza você já ouviu, de repente, uma pergunta dessa. Aí o pessoal diz, contábeis, não, administração, não. O pessoal, assim, as pessoas, no geral, pelo menos no interior, né, aqui no Santa Cruz, o Parque, só desconhece muito a nossa profissão, né? Ou que a gente está disposto, né, a trabalhar. E muitas outras profissões têm, tipo reserva de mercado, por exemplo, só o advogado pode fazer tal coisa, só. E talvez a gente não tem isso, assim, totalmente institucionalizado, né, por lei. E às vezes a gente vê também outras discussões de que qualquer um, tem muitos economistas que são bons economistas sem serem formados em economia, sabe? Aí tu fica com aquela questão, o pessoal às vezes, a gente acaba competindo com pessoas que não são graduadas, no caso, em economia, mas que muitas vezes realmente entendem bastante de economia, ou uma parte, né, da economia. Talvez a questão da reserva de mercado ou a nossa profissão ser melhor reconhecida não garantiria que essa situação da gente ter tanta dificuldade de conseguir entrar no mercado como economista fosse mais facilitado? Não sei se eu entendi bem o teu ponto. Assim, eu entendi o teu ponto, né? Primeiro que as possibilidades de não economista são muitas, né? Então é difícil, de alguma forma ou de outra, você começar a delimitar o que nós fazemos e o que nós não fazemos. Por um lado, isso é ruim, porque pessoas que eventualmente vêm com outras formações consigam, né, entrar no nosso mercado. Mas, por outro lado, é bom porque nós também conseguimos entrar em outros mercados. Vou te dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo de educação, tá? Esse é um mercado que, aparentemente, obviamente, ele parece que pertence aos pedagogos. Né? Quem é que vai falar de práticas educacionais? Pessoas da pedagogia. Né? Mas os economistas estão cada vez mais falando sobre isso e ganhando esse mercado, vivendo a sua vida em cima disso. Tá? Eu vou colocar vocês numa discussão que aconteceu na semana passada, de um estudo realizado pelo IPEA novamente, em que foi avaliado a inserção das disciplinas de sociologia e filosofia sobre o desempenho de matemática das crianças do ensino médio. Esse é um estudo que saiu do IPEA, é do IPEA e foi amplamente discutido e divulgado na Folha de São Paulo, no Globo, etc. Tá? O que os economistas fizeram? Dois economistas fizeram. Eles compararam as notas, né, das pessoas expostas a essa nova lei em matemática e nas outras áreas com as notas de pessoas não expostas a essa lei, né, também em matemática e em outras áreas. Eles estão fazendo o quê? Uma avaliação de uma prática pedagógica, enfim, de uma política pedagógica, uma política educacional sobre o aprendizado em matemática. Né? Imagina se baixa um decreto, alguma coisa assim, os economistas não podem atuar em assuntos que envolvam educação. Estão de fora desse mercado. Nós não podemos atuar nesse mercado algum. Por um lado, claro, é ruim porque outras pessoas podem entrar nas nossas áreas, mas por outro lado é bom porque a gente também consegue, digamos assim, atuar em áreas que a princípio não pareçam ser de economia, e que cada vez mais são. Essa é a mensagem que eu trago no final, cada vez mais essas áreas também são de economia. Né? A dificuldade eu acho que, assim, intrinsecamente, temos duas dificuldades nessa profissão. A primeira é explicar para as pessoas o que é economia. Isso é super difícil. Honestamente, eu até já cansei. E também não fico discutindo muito, né, com os não economistas que são meus amigos em família, porque é uma chatice. Economia é diferente de odonto, né? Uma odontologia, quando o cara vai te tirar um siso, né, nunca vai ter uma manifestação lá de fora do consultório, o pessoal erguendo plaquinhas dizendo não corta aí, não corta aí, não corta aí. Isso nunca vai acontecer em odontologia, certo? Não vai, né? A gente confia piamente que o dentista vai escolher o lado certo para, né, fazer o corte e arrancar o seu siso.
em economia, absolutamente não é assim, porque é a natureza da nossa área. Lembra que eu falei no começo? Imagina, é a natureza da nossa área, ela já é não experimental, ela é uma ciência social aplicada. Né? As pessoas têm opiniões sobre a nossa área, e nós não temos como tirá-las, né, dessa discussão. Né? Ou você tem uma paciência infinita, né, em ficar explicando e discutindo com as pessoas, né, ou você se recolhe. Lembra que eu falei lá no começo, né, a nossa área é uma área que envolve escolhas, quais são as melhores escolhas, né, diante as diversas opções, ponderando benefícios e custos. Quando a gente leva isso para escolhas públicas, né, então você sempre vai afetar algum público, sempre alguém você vai contrariar, alguém você vai, digamos assim, magoar, porque você está dizendo, olha, os recursos que colocamos aí em vocês não são os melhores recursos possíveis, há outras opções melhores, mais rentáveis, com maior retorno social. Né? Então, não temos como fugir disso. Sobre o teu primeiro ponto, é aquilo que eu te falei, olha, o fato de a gente não ter tantas barreiras, ser tão claro o que fazemos e o que não fazemos, faz com que pessoas de fora entrem na nossa área. Agora, eu particularmente sou acadêmico, então, acadêmico a gente tem menos essas coisas, né, de onde o sujeito vem, mais do que o sujeito pensa e sabe. Para a gente isso conta mais, talvez, então eu me incomode menos. Né? Mas eu prefiro conviver com pessoas que saibam bem o que eles estão falando, do que eventualmente pessoas que têm o mesmo diploma que eu e não saibam nada do que estão falando. Isso pode acontecer, entendeu? Sobre essa perspectiva. Né? Isso pode acontecer, né? Isso acontece muito. Né? E assim, ó, uma boa parte dessa sensação que você falou vem talvez da origem da formação do nosso curso. Nosso curso é recente em termos formais dentro do país, talvez as graduações mais antigas, né? Tem todas as graduações de escolas de comércio, a URGS desde 1909, mas economia mesmo, me corrija de errado, nos anos 60, mais ou menos, que se formam as primeiras faculdades de economia. Antes os economistas eram engenheiros, eram advogados, você pega todos esses, você estuda economia brasileira, o Bresser Pereira, o Bresser, se não estou enganado, ele é formado em Direito, né? O Mário Henrique Simons, que foi um lendário professor da GV do Rio de Janeiro, era um sujeito engenheiro civil, ou coisa nesse sentido, entendeu? Quando fez economia, estudou com os livros dele. Ele fez doutorado na própria GV do Rio. Ele era autodidata, né? Então assim, talvez a origem, né, da nossa profissão ainda, né? Mas ele investiu, só para colocar isso, é que ele também, quando ministro, ele investiu no mestrado, doutorado dos economistas fora do país. Voltou para fora, né? A questão, sim, eu consigo compreender essa questão, mas, por exemplo, a gente vê, claro, não é nada formal, mas a gente vê discussões, por exemplo, informais, da obrigatoriedade de a gente pegar a Corecon, enfim, para poder assinar como economistas. A gente que é estudante, a gente acaba vendo em grupos e tal, pessoal, muitas pessoas discutindo e, enfim, o clima ele esquenta, né? Pessoas que são a favor de você ter alguma obrigatoriedade de poder assinar como economista, sabe? E não pagar e não... Sim. Então, eu sei que é um assunto polêmico, mas de certa forma eu acredito que a gente tem uns conselhos fortes, defende a nossa posição, sabe? Não é muita questão de trabalhar, de atuar, mas de ter a profissão reconhecida. O presidente do conselho está aqui. Mas gostando para me levantar. Isso não é mercado de trabalho. Não, mas eu já vou falar um pouco da minha atividade profissional. Eu faço projetos de viabilidade, por exemplo, para caminhar em agentes financeiros. Né? Para dar um exemplo, eu me deparo com isso. Né? Eu chego lá, no Badesul, no BRDE, e quem vai analisar o projeto é um contador, muitas vezes, um administrador que não é um economista. Né? Que não dá um trabalho, mas existe uma... Entre contador, administrador, e aí é bom deixar claro, e o economista tem uma zona cinza na legislação. Então, eu não posso assinar um balanço, por exemplo, mas eu analiso o balanço, até critico um balanço, né? Um administrador pode fazer um projeto de viabilidade, eu posso fazer análises financeiras, entende? A gente vem trabalhando para defender a invasão de outros profissionais, e aí existem empresas de consultoria do direito, por exemplo, que estão fazendo projetos de viabilidade e não estão tendo um economista como responsável técnico, entendeu? Eu não sei quem fez a pergunta que eu não me... Entende? Então a gente vem trabalhando via sistema do COFECON, né, do órgão federal lá, e é uma briga, né? Há pouco tinha um projeto de lei, então ali pode me lembrar,
que a contabilidade, não, era a administração, né? Estava querendo que a gente não se metesse no financeiro, o economista, mas como? Como é que a gente não vai fazer uma análise financeira? Depois de muita negociação, essa discussão acabou, entende? Então a gente vem batalhando na questão da RT, de repente que os bancos, que os órgãos exijam para trabalhos em que seja necessário o economista ter uma responsabilidade técnica, como acontece na engenharia, entendeu? Mas isso que tu está falando é uma briga que a gente tem diariamente no mercado, não é uma tarefa fácil. Não sei se eu respondi. Não, mas nessa... O próprio perícia com o tempo. E aí eu te pergunto, como é que a gente faz um conselho forte? Justamente um conselho com os profissionais, com os bacharéis registrados, né? Eu era antes de eu conhecer o conselho de economia, né? Eu era que o meu trabalho era fechado, assim, ninguém chegava perto. Economista, então eu nem pensar, imagina a concorrência. E aí, conhecendo o conselho, eu me dei conta exatamente do contrário, né? Eu tenho mais que querer que os economistas façam o que eu faço, porque nós vamos estar ocupando o mercado de trabalho. As empresas vão se dar conta que precisam dos economistas, todas as áreas ali que o Felipe comentou, vão se dar conta que precisam de economistas. No momento que eu fecho, só eu faço. Eu estou abrindo para engenheiro, estou abrindo para o advogado, exercer até ilegalmente a profissão. Entende? Por isso que a gente sempre se coloca à disposição para trazer profissionais, como é o caso do Felipe, para falar um pouco da profissão e a gente abriu um pouco esse assunto. Não sei se... Ótimo, E só para esclarecer um pouquinho, que eu acho que é o que o João também está comentando, nós temos aqui uma região muito industrial e as empresas procuram o departamento, a universidade, não exatamente o departamento, oferecendo vagas e muitas vezes vem assim, administradores, contadores, né? E economistas não aparecem. Isso vai muito também do RH, da empresa, que também quem é a pessoa que está fazendo essa busca por profissionais. Às vezes essa pessoa não está entendendo que aquela posição poderia ser ocupada por um economista. E nós, coordenadores de curso, chefe de departamento, temos também a função de mostrar isso para as empresas aqui da região, né? Isso a gente já fez num período, há um tempo atrás. Eu acho que está na hora de fazer de novo uma visita ou mostrar quem são os economistas. E aí muda um pouco esse perfil. Várias vezes já ocorreu de buscarem, porque as empresas vêm à universidade buscar profissionais. E aparece lá, às vezes, na seleção, economista, contador, administrador, e o economista não aparece. Então, mas é um pouco de também a gente mostrar a nossa cara um pouco mais também. Até vender um pouco mais, porque o economista não trabalha só na área de governo, né? A gente trabalha para empresas, por exemplo, uma empresa que vai investir numa nova planta industrial, mas o trabalho aí é uma área que eu atuo muito gasto, né? Vai precisar do economista para fazer um trabalho, por exemplo, locacional, onde vai se instalar, créditos de CMS, atividades são inúmeras. O professor Silvio, antes tinha mais alguém tinha pedido. Silvio é professor do nosso departamento. Sim. Professor de econometria, que a maioria não gosta. Não gosta, eu sei, não tem problema. Essa foi uma boa proposta. Foi uma boa, né? Para ver que às vezes eu não falo tanta bobagem assim, né? Tem mais gente que gosta disso. E disso tem que ler os livros. Quer dizer, eu e o Oscar também achamos isso. Enfim, dessa parte, obrigado. Só para completar uma coisa, completar primeiro o spoiler lá do livro do Gustavo. Quando do falecimento do menino, não lembro agora a exata idade dele, mas era assim, 25, 27, Assim, 24, 24, era muito jovem ainda. Foi escalando a montanha num país da África que eu de fato não me lembro. Ele estudava a filho índice, né, que alguns talvez conheçam, da felicidade interna bruta. Mais ou menos naquela época o Banco Itaú tinha também um projeto desse do FIB e tinha um site lá, dava para acompanhar e tal. Então é uma grande repercussão nacional no fato. Né? Fecho parênteses para dizer que tem outras coisas aí para estudar que às vezes as pessoas nem se dão conta. Né? E de fato o economista vai se metendo aí em várias áreas. Né?
Na economia do crime, a referência é o Chiquida, primo do Chiquida lá. Não, primo dele. Não, foi o Peri. Peri, primo do Cláudio. As duas figuras desse japonês aí não são fáceis. Cruzeirense. É, pior. Mas enfim, dá para tocar uma flauta neles de vez em quando. Mas ali tem uma outra questão que você comentou ali, recursos humanos, e remete depois a contratos, e remete ao período dos jogos, e vários avanços aí na área da microeconomia. E, infelizmente, muita da parte de contratos é trabalhada por advogados, mal, diga-se de passagem. Então, é para o pessoal lá estudar em jogos, em micro, enfim, toda a parte de incentivos, comissões, formas de recompensa, para remeter um pouco à economia institucional também, em close, tem vários avanços aí em desenhos de contratos. E aí, normalmente se pensa o contrato, um advogado tem que fazer, vai dar problema. Se tiver um olhar economista aí no meio, vai dar zero. E aí vai trolhar lá o judiciário de novo, e por aí adiante. Então, é uma área muito importante para discutir junto com o setor jurídico das empresas, cumprimento, incentivos, regras. E isso remete a uma outra área também que puxa dali um pouquinho, que muitas vezes o pessoal não lembra, que é a área da regulação. Agências reguladoras, eu já fui conselheiro de uma também, então tem um avanço grande aí para estudar. E na área de regulação, não só os contratos, mas também a questão de custos, precificação, estudos de demanda, monopolização, concentração de mercado. Tem vários estudos aí possíveis de serem feitos. E aí, na última parte, que é de avaliação, no semestre passado eu comentei com a turma a Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação. Toda hora saem editais aí solicitando uma série de análises. Eu lembro de um que eu mostrei naquela vez, era um contrato de R$60 mil para 5 meses de trabalho, uma remuneração boa, mas aí é preciso ter um cuidado, que eu acho que aquele estudo de IPEA lá, que foi do Saxida, deu uma escorregada. Não, tem que achar ele melhor aí e pensar. Dominar a ferramenta é uma coisa, você lembra lá no começo, que tem que voltar para macro, para HPR, depois, e não dá para trabalhar só com correlação, entender causação. E eu acho que o estudo tem um problema de causação que pode até existir do ponto de vista estatístico, mas do ponto de vista teórico é complicado de defender. O resultado que eles chegam é que, a partir do momento que começou a ser implantado sociologia e filosofia, as notas de matemática pioraram. Isso aí dá pano para manga, bem grande, bem grande. E aí já surgiu um monte de outras coisas lá, correlações assim fantásticas. Tem um site super legal que mostra a correlação de quantas vezes o Nicolas Cage apareceu em filmes e taxas de suicídio. Aí vem consumo de margarina e divórcio. Cara, era R$2,99. Sim, mas então, só para reforçar, não é? Tem que voltar lá e criticar. Tem que ter teoria. Sim, apenas como um exemplo de uma economista pode entrar numa área que a princípio não parece economia. Tem vários estudos clássicos na área de avaliação de desempenho de metodologias de ensino. Esse estudo, particularmente, eu li, em função da grande polêmica que causou, e eles abordam causalidade sim. Aquilo ali não é só correlação, não. As pessoas que fizeram aquele estudo, elas conhecem causalidade e conhecem muito bem. Se você ler o estudo, você vai ver. Eu não achei ele, eu tenho que voltar. Eu tenho ele, eu posso mandar. Então eu vou citar. Eu tenho, mas eu posso mandar assim. Tem grupo tratado, tem grupo controle, esse pessoal é bom. E tem teoria também lá atrás, sim. Tem toda uma teoria. Eu não achei ele todo, do que eu li, peraí, tem coisa mal aí. Mas é que, enfim, foi notícia, foi Folha, foi Globo. É um assunto quente, é um assunto polêmico. Esse, assim, não precisa se entrar e vai dar confusão muito grande mesmo. Mas todo estudo empírico, qualquer um, está sempre suscetível a ter problemas. Isso aí faz parte da nossa área. Todas as nossas coisas são não experimentais, a gente não, sempre estamos em cima de muitas hipóteses, mas faz parte.
A gente sabe que a economia é basicamente se divide em diversas áreas, mas geralmente se torna um debate meio político, direita e esquerda e etc. E aí, quando o colega começa a apresentação, bem no início, falando sobre o Corecon, sobre o pagamento de parte e etc., eu queria saber assim, quando acontece algo grande, relativo, o nosso Conselho Federal se pronuncia de uma maneira, de certa forma, até partidária, não acaba... Isso aí qualquer um pode responder, tá? Espanta os economistas. E de forma partidária. E, como ele disse antes, abordando ainda a pergunta dele, vale mais a pena eu ter contato com alguém que sabe o que está falando do que alguém que estudou a mesma coisa que eu não sabe o que está falando. A gente sabe que a parte mais barulhenta dos estudantes e economistas provavelmente não sabem o que estão falando. Seguindo agora para a parte da apresentação e da palestra. Isso não acaba descredibilizando a classe e nos transformando em mais um, e talvez, isso é um debate que eu tenho muito com ele, tipo, o que a gente vai fazer depois que a gente acabar? Vamos fazer contabilidade, vamos fazer administração, para a gente tentar buscar algo, não ser descredibilizado? Vocês entendem o meu ponto? Eu entendo e eu vou dizer a minha opinião sobre isso, tá? Na minha modesta opinião, a média dos economistas é muito ruim. Então isso faz com que a gente tenha, digamos assim, as pessoas olham a nossa profissão de uma maneira muito esquisita. Primeiro que eu não entendo, em segundo é fraco. Digamos assim, a maior parte das pessoas são fracas. Eu não estou falando das pessoas filiadas, não estou falando disso, estou falando o geral. O geral é muito fraco. E isso é consequência de diversas coisas, né? A primeira delas é que a nossa ciência é difícil mesmo, né? Talvez vocês saiam da graduação com a sensação de que entendem superficialmente, né? Não sei, estou falando uma coisa absurda? Não. Faz parte, né? Isso leva anos para você começar a cair algumas coisas, né, do que você viu lá atrás. É a nossa área, né, assim, é difícil, né? E aí tem uma coisa polêmica que eu venho a dizer, não sei se eu vou dizer. Gente, agora não tem mais vestibular, mas alguns anos atrás tinha vestibular, tá? Por que passar em medicina era mais difícil? Porque os retornos do mercado de trabalho eram altos, são altos, todo mundo sabe. Naturalmente atrai as melhores cabeças, sim ou não? Sim, entendeu? Sim, é óbvio que sim. Eu não estou colocando demérito em nenhuma outra ocupação, obviamente nem na nossa, porque a nossa remuneração é razoavelmente boa, né? Porque as pessoas nem sabem a nossa remuneração, mas ela é boa, tá? Então acaba que a gente tem muita economista ruim. E a qualidade dos cursos de economia muitas vezes é complicado. E assim, eu posso contar as grandes escolas, das universidades que são uau, né? Você chega, o departamento é maluco, né? Tem umas coisas assim, inacreditáveis, entendeu? Quando eu tendo aula disso, eu poderia ter uma outra aula de econometria, uma outra aula de micro, uma outra aula de estatística, eu tenho que ter uma aula disso, sabe? Isso me atrapalha absurdamente, entendeu? Enfim, a gente tem vários problemas, e um dos problemas é o currículo que nós temos, né? Esse currículo deveria ser mais enxuto, deveria ser mais focado em coisas mais aplicadas, talvez. Estou falando do curso específico de vocês, obviamente eu estou falando do contexto geral, minha opinião sobre o geral. Eu me incomodo absurdamente com o currículo que eu tenho na UFPE. É esquisito, é estranho. Começa que já são muitas aulas, isso não faz sentido no meio da semana. O cara fica com aula o tempo inteiro, tem que ter mais biblioteca, menos aula, talvez mais biblioteca, menos aula, sabe? Tipo, as coisas mais... Enfim, temos diversos problemas. Isso afeta a qualidade média do profissional que nós temos e isso faz com que a percepção da sociedade seja esquisita muitas vezes sobre o que nós fazemos. Então, sim, enfim. Eu queria só lembrar, quanto à questão curricular e dos cursos, a gente tem 50% só de liberdade, né? Sim, as coisas... 50% do curso, da carga horária, de todo o curso, é dado pelas diretrizes dos cursos. É dado, a gente não pode alterar. Daí, os outros 50% é o que a gente consegue, então, fazer o que cada universidade, aí no seu perfil, vai optar por fazer. Nós aqui no curso de Economia, nós temos 4 áreas, que depois no 7º semestre o aluno... Primeiro, nós não temos semestres definidos, porque existe uma flexibilidade de ingresso no curso, que eles podem ingressar com as disciplinas básicas, introdução à economia, disciplinas,
no RI, no Direito e em outros cursos. Onde tiver ofertada essa disciplina, eles podem fazer. Então, eles não têm a obrigatoriedade, assim, de, no vestibular, entrar uma turma de 20, 30 alunos. Um aluno, se fizer vestibular, faz o curso, porque daí as disciplinas estão ofertadas. No 7º semestre, o aluno opta por uma área, meio ambiente, agronegócio, economia internacional e finanças empresariais. E aí ele tem uma carga de 360 horas só nessa área. A monografia dele vai ser feita nessa área e ele faz essa opção. Então é diferente um pouquinho já, mas é daqueles 50% que a gente consegue alterar. O restante, os primeiros 50%, não podemos mexer por conta das diretrizes, né, do curso. Tá? Era só para esclarecer que nós já temos uma diferença, já é um pouco diferente dos demais, né? Como é teu nome? Thales. Assim, sim, aquela nota, eu vou dizer, tá gravando, eu não tenho problema para dizer, vergonhosa aquela nota. Mas não é vergonhosa porque ela está sendo uma nota defendendo a questão política do governo. Ela seria vergonhosa se fosse o contrário. Ao contrário, se fosse uma nota que é parabenizando pela prisão do ex-presidente Lula. Sexta-feira a nota surgiu, assim, colocaram no grupo de presidentes e espantoso, né? Eu liguei pro vice-presidente, nós temos que fazer alguma coisa, né? E começou uma conversa com presidentes de outros estados, e eu acho que aí foi a coisa boa dessa confusão toda, que mexeu no Brasil inteiro com esse assunto, né? Mesmo com economistas que ideologicamente afinam com a questão do PT e da esquerda, mesmo esses foram contra, em grande parte, até a nota, que é uma nota absolutamente política, né? Forma. Eu acho que isso é um conselho que aborda e engloba tanta gente com um pensamento tão diferente, ele não pode ser um pensamento tão direcionado. E aí eu acho que acaba afastando pessoas que talvez queriam se aproximar por ter um pensamento enviesado, para qualquer direção que seja. Isso foi numa sexta-feira, domingo de noite ficou, acho que foi tirada agora, então já foi tirada hoje, né? Ficou uma nota nossa lá, não sei se chegou a acompanhar, no site do Corecon, né? Ela está lá ainda, só não está na abertura do site, dizendo quais as funções dos conselhos de economia, quais as funções do COFECOM, e deixando claro, né, que não dá para usar qualquer tipo de autarquia pública, quer seja o COFE federal ou estadual, ou regional, como é a nossa ali, no sentido de defender questões políticas, né? Ou seja, usar a instituição de maneira ideológica, defender ideias, né? A gente foi até uma nota firme, e aí teve outros estados que acompanharam, para a região sul, acompanhou em peso, com as suas próprias notas, entende? Concordo contigo que eu não sei se afasta, né, mas eu acho que ele criou uma situação delicada, porque nos colocou numa situação assim, nos expôs, né, enquanto profissão, como se fosse uma ideia dos economistas, até porque lá está assinado como COFECOM, né, e na verdade aquilo é uma ideia de poucos, entendeu? A gente tem 2 conselheiros federais lá, e esse assunto vai ser levado agora de maneira mais firme também para ser debatido na plenária, né? É o que eu tenho para dizer no momento. A gente não tem, não tivemos autonomia, apesar de ter solicitado, não nos foi dado, digamos assim, o debate para que os principais e maiores conselhos, aí inclui vários que não concordaram com a nota, não tivemos força para tirar a tal nota que ficou lá. Acho que não olhei mais, para não me incomodar, acho que está lá até hoje. Obrigado pelo esclarecimento. Ok. Bom, vamos agradecer então ao professor Felipe pela brilhante exposição, inclusive com muitas informações, né? Vocês viram que o espaço aí está para ser ocupado. Com todas essas informações que ele nos trouxe, muito relevantes, importantes para esse tema que a gente está abordando. Agradecer aos conselheiros que tiveram a disposição também de vir até Santa Cruz. Jairo, obrigada também, o Jairo é assessor de imprensa do Corecon. E os meus colegas do departamento, a professora Rejane, que está aqui também, o professor Silvio, e vocês, então, que fizeram presença hoje aqui, né? Acho que é bem importante, com as questões que trouxeram, e eu acho que vamos
repetir outras vezes, né? Outros eventos, o Porecon oferece outras oportunidades para nós e vamos usá-las, ok? Parabéns.